beleza? Aqui é o Pokédex de volta a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, nós não vamos jogar o Pokémon Emerald normal. Hoje eu quis ir um pouco mais além. Aqui eu já trouxe no meu canal, eu já trouxe Pokémon Emerald DX, mas nesse jogo é bem diferente. Além de sprites renovados, Pokémons um pouco mais redesenhados, Pokémon, se eu não me engano, de outras gerações. Vocês vão ficar impressionados. Eu? Não. Mas desde agora podem me chamar de Brenda, já que neste vídeo eu vou fazer vamos chamar assim, Monotype Brenda, em que eu vou usar só o time do Brenda em batalha, não vou usar itens e não posso usar itens na batalha, né? Não usar itens, é isso que eu estou falando. Eu só posso colocar item nos meus Pokémons. E mais uma. E como eu falei no começo do vídeo, só vou poder usar o time do Brenda. Beleza? Se as regras já estão ditas, bora pro vídeo. Primeiro, eu vim na minha mãe. Falei com ela e saí direto para a casa da minha vizinha. A vizinha entusiasmada veio falar comigo. Disse que era mulher do professor. Fiquei indignado, mas fui falar com May, a filha do professor desta região. Assim eu saí disparada para o meu próximo destino, a primeira rota. Mas eu fui parado por uma garota dizendo que um Pokémon a estava assustando e alguém estava gritando. Quando eu chego no local, eu vejo o professor Rowan sendo atacado por um Zigzagoon selvagem. Meu único pensamento é pegar um Pokémon a me ajudar. Pego o meu Pokémon inicial, Trico, para me ajudar em minha jornada e sendo meu fiel Pokémon até eu ganhar a Liga Pokémon. Então o professor me dá os parabéns por usar bem o Pokémon e o professor me dá opções para trocar o meu Pokémon. Eu prefiro só ficar com o Trico mesmo. Achei que não seria tão bom assim. Assim, avançando um pouco mais, consegui sair para a primeira rota, a rota 101. Lá ele. Passando um pouco mais, eu encontro o nosso próximo Pokémon. Mas como estou sem Pokébola, não deu para capturá-lo agora. Passando pelos matinhos, eu continuo encontrando Pokémon. Isso é um bom sinal que nós iremos conseguir capturá-lo. Passando um pouco mais, eu subo para a próxima rota, a rota 103. Entrando um pouco mais a fundo, encontro May, pegando um próximo Pokémon. Mas como eu falei com ela, ela se distraiu. May vem para a batalha. Torchic e Trico entram em uma batalha feroz. Torchic tenta abaixar a defesa de Trico, mas Trico só está perdendo o ataque. Desculpa aí, gente. Essa hora eu tava um pouco errando as palavras. Então, Trico continua atacando, fazendo um bom crítico e aprendendo seu próximo ataque, que será de boa ajuda no próximo ginásio. Derrotando May, ela pede para que nós a acompanhem para o próximo
para falar com o professor Rowan. Voltando para a Littlewood Town, eu vou em seguida para o laboratório do professor. Entrando lá, ele fala que tem excelentes notícias para mim. Me dá uma Pokédex. Em seguida, May começa a falar comigo e diz que para mim ser um treinador Pokémon, eu precisar das Pokébolas. May me dá uma Pokébola e eu saio do laboratório. Minha mãe vem me falar e me dá um Run Shoes, que agora nós podemos correr no jogo. Mas, como eu não estou com pressa, não vamos precisar disso. Só que não. Procurando um pouco mais a fundo, eu não encontro. Tá. Mas nós vamos procurar o nosso segundo integrante. Na segunda eu também não acho. E na terceira eu também não acho. Mas de quarta eu estava confiante que conseguiria. Até que aconteceu algo que eu não esperava. Ele não apareceu. Eu indignado, sabendo que talvez eu não conseguiria meu segundo Pokémon, ele aparece. Mas está em um nível muito fraco. Mas mesmo assim, com a minha força de vontade, eu capturo o Potiena. Tento não dar golpes, porque sabendo que o seu HP seria muito baixo, Potiena seria derrotado no processo, ganhando experiência e com meu segundo Pokémon. Agora com o meu segundo Pokémon em mãos, eu já posso ir para a segunda rota, onde eu batalho com alguns treinadores, como esse cara, que tem um Whirlpool, que ficava usando uns golpes muito chatos, como Street Short para descer meu Speed. Então eu só estava tirando de sua defesa. Aí eu achei que era a hora. Troquei para o Potiena. O Whirlpool erra o ataque, dando chances para que Potiena ataque e o finalize no seu segundo golpe. Agora que Trico subiu de nível e Potiena já está no nível 2, já podendo batalhar com o segundo Whirlpool sem ter dificuldade, Potiena ataca. Mas eu, Davi, vendo que meu Pokémon cairia, troco para Trico, que sua defesa já estava indo para o Jubileu. Eu, indignado com meu Pokémon perdendo, decido acabar logo com a brincadeira, atacando Potiena em seguida e fazendo ele ganhar um pouco mais de experiência, já que eu trocaria e faria Trico ganhar o Street Short. Usando um Pound, eu derroto esse Whirlpool e o Potiena vai para o nível 3. Passando um pouco mais, vejo uma garota achando que ela ia batalhar. Mas, até então, nada. Assim, estava confiante que não precisaria mais upar o meu Pokémon daqui em diante. Que aí eu já conseguiria derrotar o ginásio com o meu Pokémon assim. Passando um pouco mais, encontrei um Whirlpool, mas não era de minha serviço. Não era para meu serviço, então eu entrei no centro Pokémon para curar. Eu dou um obrigado à enfermeira e vou falar com o meu pai, o líder do ginásio. Ele me diz que agora que eu tinha Pokémons, a nossa conversa é parada por um garoto chamado Wally. Ele quer ajuda para pegar um Pokémon, então meu pai pede para que eu o acompanhe. Chegando na minha rota inferior, ele acha um Haltz,
que seria muito fácil de derrotar mais pra frente. Meu pai havia emprestado um Zigzagoon para ele. Sabendo que não seria o suficiente para me derrotar, só com aquele Haltz, Wally já fica se tremendo, tacando a minha estratégia de usar o Save State para batalhas. Aí fica de manhã do nada. Mas até então estava tudo bem, porque ainda estava no meu horário. Assim, o Wally já tinha seu Pokémon, e eu ia para o próximo ginásio enfrentar Roxanne, a líder do tipo Pedra. Sabendo que não seria fácil, sou parado por um homem estranho, que perguntou se eu era um treinador Pokémon. Dizendo que sim, ele ficou orgulhoso e sai. Por que ele ficou orgulhoso? Assim, eu continuo a jornada. Fico receoso em pegar e terminar o desafio logo ali. Mas assim eu lembro que o meu próximo Pokémon era um Pokémon de água e voador. Mas que eu já tinha passado de onde esse Pokémon ficaria. Assim eu tento voltar, mas acho um treino. Não era de meu uso, mas seria bom recitá-lo. Voltando até a rota 102, não encontro o Pokémon que eu quero. Apenas um Wurmple. Assim, eu continuo a jornada até conseguir voltar a Odea Town. Aqui eu conseguiria pegar Peco, como vocês poderiam chamar em uma quest um pouco mais à frente. Sabendo que neste lugar eu conseguiria o meu devido Pokémon, eu fico procurando um pouco, mas até então ele não estava de aparecer. Então eu dou a última chance para esse Pokémon. Se ele não aparecesse, eu iria embora, mas ele não apareceu. Mas como eu sou brasileiro, vocês sabem que eu não fui embora. Mas aí eu fiquei cansado de verdade e meti o pé. Disse que voltaria a alguma rota depois para pegá-lo. Mas antes eu passo na lojinha para comprar mais algumas Pokébolas. Aproveito para vender a poção que eu havia ganhado, já que eu não poderia usá-la. Não usar itens em batalha deve ser algo muito difícil, já que esse é o meu primeiro desafio Pokémon. Então vamos nessa. Eu acho um Lotad. Ia ser bom se Brandon tivesse um, mas vamos continuar. Chegando à rota inferior, que eu já havia passado, eu encontro um Potiena. Não iria me servir, mas, de novo, acho bom recitar para quem não conhece o jogo. Então, assim que eu chego a essa rota, encontro o pescador, mas decido deixá-lo em paz. Decido fazer um esquema em que eu colocaria um Pokémon meu para cada batalha. Uma Trico, outra Potiena. Assim seria mais fácil de upá-los. E com a ajuda de Trico, eu iria upar o Potiena. Então, o Trico estava perdendo bastante speed. Mas eu não poderia fazer nada, já que era o turno do oponente. Assim, eu taco o Potiena e ele começa na vantagem, atacando. Assim, o Wurmple erra o ataque e o Potiena consegue atacar. Assim, tendo a vantagem de vida, o Potiena perde speed. Mas sabendo que se perdesse ia ser um ruim Pokémon, ele consegue evoluir o seu nível. Mas Potiena não queria sair do combate. Então não deixou o seu amigo entrar no combate. Então, ele se provou ser forte
e valente contra aquele Wurmple, conseguindo até mesmo quase o derrotar. Mas no final ele consegue o derrotar sem problemas. Mas desta vez, já provado, ele deixa Trico entrar a batalha, assim conseguindo tirar metade da vida do oponente com apenas um pound. Agora Trico estava no nível 8. Não era o suficiente, mas já dava para derrotar o primeiro ginásio. Como eu não poderia pegar itens, não gastei meu tempo. Um pouco mais, eu encontrei um cara que estava sendo perseguido. Foi um membro do time de água chamado Team Aqua. Eu não estava nem um pouco intimidado. Então, eu tive que fazer um esquema. Primeiro, ele me deu um ataque que me deixaria cego. Então, eu uso o Absorve para curar a vida que ele tinha tirado no turno anterior. Assim, eu uso Absorve novamente. Errei de primeira, mas estava tudo bem. Assim, eu tento usar Pound e consigo, de segunda. Determinado a ganhar, eu erro o ataque. Desculpa aí, gente, é que eu tinha que colocar o Potiena. Eu troco o Potiena e, sabendo que poderia perder, eu erro o ataque. Mas eu tava tranquilo, porque depois de alguns save states, o Potiena ataca, mas não foi o suficiente. Quase sendo derrotada, assim eu troco para o Trico, que toma o ataque, mas ataca do mesmo jeito. Agora o Trico já estava quase indo para o nível 9. Potiena aprendeu War, que seria muito bom no ginásio para aumentar o seu ataque. Ganhando do cara, o cara que estava sendo perseguido me dá uma Great Ball, bola boa, que aumenta a minha chance de captura de Pokémon. Saindo da floresta, eu vou imediatamente falar com a amiga do professor, que me daria um Wilmer Mail. Então, depois de eu pegar o Wilmer Mail, eu saio da loja de flores, em seguida para o meu destino. Mais um cara consegue me ver passando e luta comigo. Mas eu levei a vantagem disso para subir os níveis, já que esse cara só tinha Magikarps, Pokémons muito ruins, mas que em sua evolução podem dar bastante trabalho para o Trico, que já estava no nível 9, estava determinado a ganhar o ginásio. Ia fazer de tudo para isso, com ou sem poções. Assim, quando eu derroto ele, nós subimos o nível e vamos embora. Mas uma batalha em dupla começa, que pra mim é uma das piores. Lotad e Seedot, os primeiros Pokémons que nos dariam bastante trabalho, mas que eu estava tranquilo, pois não seria tão difícil de derrotá-los. Mas o ruim era saber em quem o Seedot estava mirando. Se era em Trico ou em Potiena. Ele tinha uma grande chance de errar, mas ele acerta em Potiena. Trico, que não queria perder e vingar o seu amigo, com um crítico derrota ele, o Lotad, e vai vingar a quem derrotou o seu amigo. Sabendo que não perderia, Trico tomou um ataque potente, que poderia ter o derrotado naquele mesmo instante. Mas derrotando o Pokémon bem fraco, Trico ganha a batalha, fazendo com que nós avançássemos para a próxima cidade. Conseguindo isso, eu entro no ginásio.
determinado a ganhar. Quando eu entro no ginásio, já vejo que não seria tão fácil. Então eu troco a posição do ataque para o Absorving primeiro. Aqui estava um pouco mais claro, então daria para ver o Trico um pouco melhor. Eu já estava me gabando, achando que não teria que upar. Mas eu descobri que eu teria que upar só um pouquinho. Já que nessa próxima batalha me deu bastante trabalho. Nem um pouco. Não muito. Mas foi até que um pouco de baixo. Porque Potiena, ainda, se eu não me engano, é do tipo normal ou Dark. Então não seria tão fácil de ganhar. Assim, Trico derrota o outro Geodude, fazendo seu nível subir. Assim eu percebo que Trico estava upando rápido demais, o que seria muito bom, porque o Pokémon mais forte da líder era do nível 14, ou 12. Não estou lembrado agora, me desculpa pessoal. Mas Geodude coloca um ataque que retira os poderes elétricos. Como meus Pokémon não tinham essa tipagem, eu fiquei tranquilo. Derrotando eles, eu passo para Roxanne. Mas vou colocar mais uma regra. Eu não vou poder usar Save State. Então, vamos lá. Não, é Save State do jogo. Mas os saves ali do lado eu posso. Por causa de errar ataques e captura. Tá? Beleza? Mas nessa parte aí, o Trico foi pro nível 13. Que já seria de grande ajuda para derrotar o Nosepass. Que a sua evolução é muito boa. Mas que não é de meu interesse nessa hack room. Nosepass tinha a sua morte contada quando deu de cara com meu Trico. Usando o Rock Tomb para tirar a minha Speed, ele quase consegue. Se não tivesse quase sido derrotado nessa hora. Usando uma Oran Berry, ele recupera sua vida, mas é curado por sua dona com um Potion, jogando em minha cara que eu não poderia usá-lo. Trico, bravo por essa ofensa a ele, usa um Absorb, que tira bastante de seu inimigo, fazendo com que ele seja finalizado no próximo turno. E Trico vai para o nível 14. E infelizmente Potiena não conseguiu atuar neste ginásio, por ser um ginásio que ele não tem nenhuma efetividade. Assim eu ganho o TM Rock Tomb e passo para sair do ginásio. Mas assim que eu saio, aquele homem que estava sendo perseguido, eu dou de cara com ele de novo. Sabendo que eu teria que ajudá-lo, dou de cara com um homem que me dá um HM chamado HM01 Cut, que me ajudaria a cortar árvores. Assim, eu equipo, mesmo sabendo que era bem ruim, em Trico. Porque seria um ataque de canto, não de canto, mas um ataque que eu não usaria, só para outras coisas mesmo. Então, a fim de conseguir uma coisa que eu quero bastante, eu venho aqui e pego um X-Quiz. Porque na lojinha daria um bom dinheiro para comprar Pokébola. Então eu venho aqui, mas eu me confundo. Então eu vendo o Rock Tomb. Mas aí já foi. Mas aí eu ganho o dinheiro que eu queria para comprar as minhas tão sonhadas 20 Pokébolas. 20 ou 25. Não lembro.
Mas assim, determinado a ajudar o moço, eu encontro com ele. Assim, eu pego mais um item que eu iria usar para ganhar dinheiro, jurando a mim mesmo que nessa rota eu teria que usar o Potiena para upar. Eu coloco ele na frente e começo as batalhas. Whirlpool nível 8 e Potiena no nível 7. Quem será que ganhará essa luta? Potiena corre o risco de ser envenenado, mas vai com tudo pra cima da lagarta. Sabendo que não ganharia isso fácil, usa Whirl, que faz seu ataque aumentar. A lagarta usando suas teias para fazer a minha speed diminuir, nos deixa envenenado. Sabendo que se eu não fizesse algo, meu Pokémon poderia ser finalizado ali mesmo, eu decidi atacar logo. Mas eu sabia que não seria o bastante para salvá-lo. Então eu apenas... Mas ele resistiu, dando tempo para que eu trocasse para Trico e assim finalizasse essa batalha. A batalha é difícil, viu? Mas sabendo que ele seria derrotado em seguida. E Potiena. Mas eu acabo tomando um crítico de um Pokémon do tipo inseto, que é super eficaz em mim. Então só me resta usar o Potiena, que eu tinha certeza que tomaria o crítico desse Pokémon. Eu, determinado a ganhar dessa vez, volto lá, mas em um lado de cima, porque seria um pouco mais fácil pra mim. Ah, e só uma coisa, eu estou usando um time que eu encontrei na internet do Brandon. Beleza. Continuando, eu vejo uma garota que está perseguindo meus passos. Então eu vou com tudo pra cima, mas não para lutar com ela. Eu queria passá-la, mas não deu tempo. Então eu dou de cara com o Shumis. Vendo que meu Pokémon poderia perder por causa deste Pokémon muito forte. E como ele era de grama, usava ataques de grama em mim, mas que não seriam tão eficazes. Eu continuo usando Cut neste Pokémon até que ele perca. Assim agora, faltando 2 níveis para que o meu Pokémon evoluísse. O mundo todo queria que eu trocasse meu Potiena, mas sabia que no futuro ele seria valioso para mim. Então, optei por não fazer isso. Assim eu fiz o meu Potiena bater em um, enquanto o Trico batia em outro. Assim o Trico já estava no seu limite para evoluir. Quase. Como ainda não estava na hora, o Trico decidiu ficar de boa. Mas eu não estava de boa nesta hora, porque já era a segunda vez seguida que o meu Pokémon estava com Poison. Então eu, muito bravo com a situação, decido só ir o mais rápido possível, porque eu sabia que dentro da caverna teria um item para que eu me curasse. Então depois que eu ganhei meu dinheiro e o Trico, eu tinha evolução. Aí eu sem querer clico no botão errado, fazendo eu voltar em uma hora que eu não queria. Mas quando eu vejo no meu load state,
estava salvo ali. Assim eu consigo voltar no lugar em que eu parei. E outra, não seria tão ruim. Era só eu colocar o Trico. Usando o Absorve, eu derroto os primeiros Geodude dele. E o seu último Geodude também é derrotado com o meu segundo Absorve. E eu acho muito legal a maneira que os Pokémon se mexem nesse jogo. Assim que eu o derroto, eu tento entrar na caverna. Mas um homem pede para mim pegar um Pokémon dele chamado Pico. Eu, indignado que Pokémon era esse, vou à caverna e vejo que é o Pokémon que eu queria. Assim, o Potiana dele não era palha para o meu Potiana. Então eu troco, para que ele não veja o glamour de meu Pokémon. Usando o Pound, eu tiro metade de sua vida. E mais uma vez. E para finalizar, só mais uma vez. Quase evoluindo. Mas eu sabia que eu seria derrotado em seguida. Porque eu estava fraco por causa desta última luta. Mas eu teria que trocar o Pokémon da frente para que ele finalmente evoluísse para Grovyle. Porque seria de muita importância esse Pokémon no segundo ginásio. Aí eu ganho. Aí quando eu começo a aprender a possuir, Trico brilha. Assim eu sei que já era hora dele evoluir. Agora, tendo um Grovyle no time, seria muito mais fácil as lutas e o resto tudo. Eu coloco um ataque em Grovyle que já seria o suficiente para derrotar qualquer um em que viesse em minha frente. Eu, feliz com a situação, começo a dar piruetas, mas que não adiantou de nada. Meu Grovyle era forte demais para que os principiantes vissem ele. Então eu fui direto falar com aquele homem. Ele me leva para dentro de uma casa em que eu achava que estava sozinho. Mas ele me leva até o gerente dele. Então, começa a tocar a música de Alola. Eu sempre gostei da música de Alola. Só não gostei muito dos sprites dela. Porque o Ash mudou muito de canto para Alola. Então eu decidi que a minha geração favorita... Sim, desculpem gente, quem gosta de outras regiões. Mas a minha preferida é Johto. A própria geração em que eu estou fazendo esse vídeo. E eu falo com os cientistas porque sabia que no jogo original eu ganhava um Pokémon aqui. Só que eu não ganhei nada. Aí vocês iam me perguntar por que eu ia pegar um Pokémon que eu nem poderia usar. Simples. Porque eu poderia usar este Pokémon na minha Pokédex. Assim, May pede para ter uma batalha comigo, dizendo que eu perderia na seguida. Mas então ela tá com Lotad. Eu tá com meu Grovyle. Com o meu novo ataque, eu tento atacar, mas vendo que era inútil, eu uso Cut, que seria muito mais eficaz contra ele. Então, meu Grovyle quase o derrota. Mas vem o Toxic.
Um dos meus piores pesadelos nesse game. Aparece para diminuir o meu ataque. Que cretino. Assim, eu estava com pouco ataque agora. E com pouco accuracy também. Sabendo que eu tiraria praticamente 1 de vida dele, ele me mete um Ember. Que me deixou com poison. Mas eu sabia que eu não poderia perder. Então eu uso ataque rápido. Que mesmo assim não é quase nada. Então, que me derrota em seguida. Mas eu sabia que o Potiena não seria bom o suficiente para derrotar. Mas eu contava com que o Totic eu consegui acertar o primeiro. O segundo também. E eu tenho que fazer com que o Totic erre o último. Mas não dá. Meme derrota. Aceitando a minha derrota, eu prefiro não lutar com ela de novo. Podem me chamar de fraco nos comentários. Eu aceito. Dessa vez foi realmente covardia. Mas, determinada a nunca mais fazer o mesmo, eu continuo. Assim, eu enfrento uma de Carpe. Que eu não queria ter feito essa batalha. Porque foi uma das batalhas mais fáceis da minha vida. Não que as outras não tenham sido. Mas é tipo muito difícil de falar com esse cara. E eu falo tipo de boa. Porque em minhas outras jogatinas de Pokémon eu nunca consegui falar com ele. Aí eu consigo o número do meu pai na Dex Nave. Saio do barco e decido já enfrentar o ginásio. Eu, como não sou bobo, salvo antes de tentar qualquer andada precipitada. Porque eu sabia que qualquer coisinha que eu fizesse errada, eu poderia ser prejudicado por causa disso. Então, eu decidi apenas seguir o caminho que eu sempre segui. Aí você vai perguntar, ué Davi, qual é o caminho? Fica andando de um lado pro outro até eu encontrar. Ele é o caminho. Aí eu encontro 2 pessoas. Não era o que eu estava procurando, mas ia ser de boa ajuda para meus Pokémons. Sabendo que o tipo inseto era uma das fraquezas nesse tipo de Pokémon, eu acabo descobrindo que não. Eu estava, no entanto, mirando em Meditite, que com certeza estava mirando em um Pokémon meu, óbvio. Porque se ele atacasse seu oponente seria muito engraçado. Eu, já que não sou bobo, acabo tomando um ataque de graça que eu poderia ter evitado. Mas Potiena não queria ser excluído. Então estava ajudando bastante. Assim a luz do ginásio aumenta, me ajudando a conseguir o que eu quero. Assim eu acho mais uma batalha. Mas era o mesmo Pokémon de antes. Meditite. Assim eu percebi que estava parecendo que uma das maiores fraquezas desses Pokémons é o tipo normal. Por mais incrível que isso pareça, realmente parece que é o tipo normal. Ai, que susto!
Eu achei que eu seria derrotado nesse momento em que Meditite usou Bite. Porque eu confundi um estágio do ataque com o outro. Mas eu entrei em uma batalha de propósito, para que meu Pokémon fosse derrotado, assim eu voltaria para o centro Pokémon. E eu, sabendo que queria ser derrotado, não sou derrotado. De segunda ele é protegido, mas eu estava conseguindo tirar bastante dele. E eu sou derrotado. Mas fiz um dos piores erros da minha vida. E que foi não ter salvado? Como assim? Então eu tinha certeza que eu estava preso, né? Tinha chance alguma de conseguir voltar. Então eu tinha uma chance apenas de que o barco dele estivesse ali e ele também. Sabendo que eu tinha sido derrotado, ele voltou para ali para me ajudar. Então ele me leva de volta para Delphour Town. E espero que tenham gostado desse vídeo bem longo. E valeu! Aqui é o Pokédex e fui!